Pedro, afinal de contas, que história que é essa de gestor de tráfego orgânico? Por que diabos gestor de tráfego orgânico? E para te explicar isso, eu tenho que voltar um pouquinho na minha história, e eu juro que eu não vou ocupar o seu tempo aqui contando 1 milhão de histórias do meu passado. Não, mas eu preciso que você tenha esse contexto para você entender a importância disso. A parada é o seguinte, em 2015 eu comecei a trabalhar com tráfego pago, mas poucas pessoas sabem que, na verdade, eu tinha sido chamado para ser um gerente de mídias sociais. Pois é, me chamaram para gerenciar as mídias sociais. Basicamente, eu fazia publicações numa página de Facebook, na época não era Instagram que estava em alta, não tinha tantas outras plataformas acontecendo, e o meu foco era publicar as coisas no Facebook. Com o passar de alguns poucos meses, eu comecei a me envolver também na parte dos anúncios online. E nessa época, algumas pessoas ensinavam sobre Meta Ads, que na época chamava Facebook Ads. Outras pessoas falavam sobre Google Ads. Quase ninguém falava de LinkedIn, de Twitter. Tinha uma pessoa ou outra que falava de Taboola, Outbrain, enfim. O ensino das plataformas de tráfego pago, ele era separado, ele era segregado em diferentes pessoas que ensinavam diferentes plataformas. Não tinha chegado ninguém no mercado e falado assim, cara, quer saber? Eu vou ensinar essa jossa como um todo. Por que isso acontecia? Porque todo mundo tem um apego com pequenas regras, tem um apego com... eu gosto de falar um apego com os botões e não um apego com os fundamentos. E para mim, uma regra na internet, ela sempre foi muito clara, que é que você precisa se acostumar com as mudanças, porque no jogo da internet, independente falando de tráfego pago, de tráfego orgânico, a mudança é a única constante. Quando que você não ouviu falar que o algoritmo mudou, as plataformas estão diferentes? E aí o que aconteceu? Depois de 3 anos trabalhando ali como gestor de tráfego, eu resolvi sair da minha caverna e comecei a ensinar o quê? Comecei a ensinar os fundamentos do tráfego pago em 2018. E aí eu não fui a pessoa que fui para frente da câmera falar somente de Facebook Ads, falar somente de Google Ads, somente de TikTok. Não, eu fui falar de tráfego pago como um todo. E aí, o que eu tô aqui para te dizer? Que eu estou prestes a fazer a mesma coisa falando sobre conteúdo. E não que regras, truques, tendências, transformações nas redes sociais não sejam coisas importantes. Não, elas importam, mas tudo isso não é algo que permanece. Tudo isso são coisas que estão o tempo inteiro se alterando. Elas são as variáveis. E a coisa mais importante que a gente tem que entender quando a gente vai dominar um mercado, a coisa mais importante que eu acredito que você tem que entender ao ir dominar o mercado do tráfego orgânico, é que você entenda não aquilo que está mudando o tempo inteiro, e não se engane, essas coisas elas até dão resultado, mas antes disso, antes da gente entender o que muda o tempo inteiro, a gente tem que entender o que permanece. Você vai entrar num mercado a partir de hoje na sua vida, a pergunta que você tem que se fazer é, o que não muda nesse mercado? Então, este curso, ele é menos sobre técnicas de viralização para massagear o ego do produtor de conteúdo para ver as visualizações aumentando. Não, esse daqui é um curso sobre fazer conteúdo que defende a sua marca. Fazer conteúdo que gera o engajamento, mas gera o engajamento que você escolheu focar. Eu estou falando de um conteúdo, de um curso que gera resultados reais para as empresas. Eu não estou falando aqui para você como um produtor de conteúdo que tem um time gigantesco de produção de conteúdo e que entende de meia dúzia de técnicazinha, que entende de meia dúzia de hackzinho de viralização para você aumentar suas views nos seus stories, nos seus vídeos, aumentar o seu engajamento nas plataformas. Não. Esse daqui não é um curso sobre plataformas. Você vai aprender sobre plataformas. Mas esse daqui é um curso sobre fundamentos. Fundamentos do tráfego orgânico. E tudo bem.
talvez, e com certeza, você vai querer saber quais são as novidades. Você vai querer saber quais são as mudanças, quais são as técnicas, quais são os truques, quais são as tendências. E mais uma vez, eu não estou aqui para menosprezar isso. A gente vai falar de tendências, a gente vai falar de técnicas, a gente vai falar dos truques, mas você vai entender que a maneira que a gente vai trazer isso é diferente, porque o nosso foco aqui, ele é apenas te trazer principalmente os fundamentos do tráfego orgânico. E mais do que te trazer os fundamentos do tráfego orgânico, é como que você transforma este conhecimento em uma profissão. Como que você transforma este conhecimento em mais um valor agregado ao seu produto. E eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo aqui são gestores de tráfego pago já. E é óbvio que você entende que eu fui muito óbvio no nome gestor de tráfego orgânico aqui nessa jogada. Mas a questão é o seguinte: uma das coisas que me diferenciou dos outros gestores de tráfego do mercado, uma das coisas que me diferenciou dos outros players que ensinam, as outras pessoas que ensinam você a usar o tráfego pago, seja como uma nova profissão, seja como um mecanismo, um recurso, uma ferramenta para aumentar o faturamento do seu próprio negócio, não foi somente a questão de entender os fundamentos do tráfego pago e ensinar os fundamentos do tráfego pago, mas foi também a minha habilidade de te ensinar a empacotar este conhecimento e vender isso para outras pessoas. E é exatamente isso que a partir de agora, já está acontecendo, não só a partir de agora, né? A partir do momento que você acessou essa plataforma aqui, isso vai começar a acontecer e vai ficar cada vez mais claro para você. Você vai entender como pegar esse conhecimento, como empacotar tudo isso daqui que a gente está falando, como empacotar tudo que está nessas aulas aqui e vender isso para outras pessoas. Porque quando a gente para pensar, o tráfego, gente ensinando técnica de aumentar a visualização, técnica de engajamento, isso aí tem aos montes na internet. Aqui você vai aprender fundamento, aqui você vai aprender como que você empacota esses fundamentos de maneira estratégica e oferece isso para outras pessoas. Então é por isso que é gestão de tráfego orgânico, porque vai além de aprender engajamento no Instagram, vai além de aprender engajamento no YouTube. A gente vai aprender isso, não se engane, mas é o conhecimento que permanece, é o conhecimento perene. Talvez você não saiba, mas o nome da nossa empresa é o Grupo Permaneu. É aquilo que permanece. E é nisso que a gente foca. E para finalizar aqui, só uma definição rápida para você. Se eu fosse explicar para você o que é o gestor de tráfego orgânico em uma frase, eu diria, e eu vou até colocar aqui na minha tela, que nem... Pensei que eu nem ia usar o bloco de notas nessa aula, mas você não vai se escapar. Eu diria que o gestor... Opa, deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Eu diria que o gestor de tráfego orgânico é o profissional responsável por criar conteúdos para empresas com 3 grandes focos. Alcançar um determinado objetivo que essa empresa tem, estar alinhado com a proposta da marca, o branding da empresa, e colocar dinheiro no bolso da empresa. Quando a gente domina essas 3 coisas, você tem um trabalho que vale dinheiro, e aí você vai colocar dinheiro no seu bolso. Porque, nunca se esqueça, a melhor maneira de você ganhar dinheiro é colocando dinheiro no bolso dos outros. E a gente vai aprender a fazer isso juntos, através da gestão de tráfego orgânico. Tamo junto e a gente se vê na próxima aula.